ajude. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Amém? Que vocês possam tirar esse tempinho para estar conosco aqui na maratona, para ler os textos sagrados, né? Para a gente trazer a aplicação da palavra para nossas vidas nessa noite, irmãos, porque é necessário que a gente aprenda a palavra de Deus, né? A gente esteja estudando, aprendendo e aplicando em nossas vidas, porque sabemos que é ela que vai nos conduzir aos céus, é a palavra de Deus que vai nos conduzir, né, a andar em retidão na presença do Senhor e assim, como a palavra diz, tomar o céu, né? Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força, viu, irmãos? Jesus foi preparar lugar, né? Já nos constituiu como cidadão dos céus, mas estamos em uma caminhada. E para essa caminhada ela ser vitoriosa, a gente tem que estar pautado nessa palavra, né? De todo jeito não, é tomada à força. Então tem que colocar esforço, tem que ter aprendizado, tem que ter leitura, tem que ter prática, vivência da palavra, né? Para a gente poder chegar onde Jesus quer. Vamos lá, vamos ler aqui. A gente vai ler Samuel, capítulo número 12, abra aí a Bíblia, tá certo? Depois nós vamos para também 1 Samuel. Vamos ler outro texto lá. Vamos fazer uma comparação nessa noite de duas narrativas, de dois personagens, que se a gente não ler e não buscar entender aquilo que está acontecendo, a gente pode começar a achar até que Deus pode ter sido injusto com um, né? Porque vamos falar de dois personagens bíblicos, dois reis, dois homens por Deus como rei, né? O próprio Deus diz que ele é segundo o seu coração, que Deus o escolheu para ser rei. O outro, a Bíblia mostra que foi a escolha do povo, dos homens, porém, irmãos, apesar do povo ter escolhido, ele só reinou porque Deus autorizou, porque Deus o constituiu também, tá certo? A gente tem que entender isso. E a Bíblia mostra dois homens, né, dois reis, em duas situações assim, parecidas, porque a gente vai tratar de pecado, os dois pecam, só que um recebe perdão, né? Um recebe perdão e o outro rejeição. Um é perdoado e o outro rejeitado. Como fazer essa análise, né? Como a gente olhar os textos e perceber o que foi que aconteceu para que um fosse perdoado e o outro rejeitado. E é isso que a gente vai tratar nessa noite. Tá certo? Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar e venha nos direcionar e que essa noite seja uma noite de bênção na nossa vida. Amém? Vamos lá. Vamos começar em 2 Samuel capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Eu já queria que você, se você quer e gosta de marcar, você já marque isso. Tá certo? Você já grife aí, pontue isso aí. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E, irmãos, quando eu li isso, veio como flecha no meu coração. Esse comecinho aqui do versículo 1 do capítulo 12 veio como flecha. Depois eu vou aplicar, né? E eu me alegrei. Só quando eu li isso, o Espírito Santo já ministrou algo no meu coração, né? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Aleluia. Ao chegar, ele disse a Davi: Dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Versículo número 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o viajante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi, presta atenção, irmãos, Davi
encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Meu Deus. Você é esse homem. Meu Deus do céu, irmãos. A palavra hoje, ela dói no meu coração, viu? Dói mesmo, é sério. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. Meu Deus, irmãos, é forte isso. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Meu Deus. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, isso aqui é lindo, e eu quero que você também anote: pequei contra o Senhor. Irmãos, entenda, Davi só fala isso: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Amém? O menino morrerá. Louvado seja Deus. Vamos para um outro texto, irmãos. Vamos para um outro texto. Abra aí. 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel. Capítulo de número 15. Amém? Eu não vou ler o texto todo do capítulo 15, não, porque a gente vai ganhar tempo. Eu vou ler a partir do versículo 24. Na verdade, eu vou ler só... Não, eu vou ler a partir do versículo 24, tá certo? 1 Samuel 15, a gente vai falar agora do outro rei. A gente estava falando de Davi, do pecado de Davi, cometido contra Urias, né? Com Betseba. A palavra diz que Davi, ele viu aquela mulher um certo dia, ele passeando no seu terraço, lá no seu palácio. O povo estava todo na guerra. Estava todo mundo na guerra. A Bíblia vem dizer que Davi estava no palácio, ele decidiu não ir para a guerra. Quando foi uma tarde, ele resolveu passear no terraço do seu palácio, e do seu terraço ele avista essa mulher se banhando. Do seu terraço ele avista ela se banhando em sua casa, com a janela aberta dentro da sua casa, se banhando. E a palavra diz que ele se interessou por ela. E mandou buscá-la. E trouxeram ela a Davi, ela se deita com ele. Aleluia. E essa mulher, ela engravida. Só que essa mulher, irmãos, ela era casada com Urias, um soldado fiel a Davi, um homem fiel ao rei, que estava em campo de batalha, estava em campo de guerra, defendendo o reino de Davi. Aleluia. E a palavra diz que quando Betseba conta a Davi que está grávida, quando ela vai para ele, eu não vou entrar nos textos, a gente não tem tempo, mas você pode ler depois, tá certo? Você pode ler aí 2 Samuel, louvado seja Deus, e você entender aquilo que está acontecendo. Louvado seja Deus. E a palavra vem dizer que quando Urias volta do campo de batalha,
Davi faz de tudo para que Urias vá para casa, porque ele queria agora forjar uma mentira. Ele queria que Urias fosse para casa, se deitasse com sua mulher e aí ela dissesse que o filho era dele. Mas, irmãos, eu quero dizer algo para você, que ninguém faz nada escondido de Deus. E quando a gente olha para essa situação, a gente vê Davi em todo o tempo querendo esconder, ocultar o seu pecado, o seu erro. Mas a Bíblia diz que Urias, ele por ser tão fiel ao rei, ele diz: olha, eu não vou para minha casa, né, me alegrar com minha esposa enquanto o povo está no campo de batalha, enquanto nós estamos em guerra, não. Eu vou ficar aqui na porta do palácio, eu vou dormir aqui, né, porque tu podes precisar de mim. Meu Deus, irmãos. E a Bíblia vem dizer que Davi, de tanto tentar fazer com que aquele homem fosse, ele não vai. Consequentemente, a mulher está grávida, se o homem estava em campo de batalha, se o marido estava em guerra, em campo de batalha, quando a barriga dessa mulher começasse a crescer, e aí esse homem saberia que esse filho não era dele, ela teria que testificar de quem era o filho, ela teria que testemunhar de quem era. Davi agora manda novamente Urias para o campo de batalha com uma carta agora, com uma carta da sua sentença, da sua morte, né? Dizendo àquele que estava lá, o comandante daquela batalha, que colocasse Urias no primeiro, na linha de frente, né, no batalhão de frente, que ele fosse de frente na guerra, que ele fosse no batalhão de frente, na linha de frente, porque Davi sabia que ele seria atacado, aleluia, e seria morto. Por isso que Natan diz aqui que você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Porque Urias foi morto em guerra, em batalha, né? Os amonitas mataram Urias, mas não foi. A culpa é de Davi, porque Davi mandou ele ir à frente da batalha, deu uma ordem ao comandante: olha, coloque Urias na frente da batalha, no batalhão de frente. E provavelmente Urias não estava preparado para estar ali à frente daquela batalha, né? E ele morreu. E a Bíblia vem dizer que depois que Urias morre, Davi toma a mulher para ele. E agora parece que está tudo bem, né? Parece que o pecado foi ocultado. Parece que as coisas se resolveram. Parece que agora Davi não precisa mais se preocupar com aquilo que ele fez, com o seu pecado. Mas como eu falei, né? Nada fica em oculto diante de Deus, irmãos. Deus, ele contempla tudo. E a gente vai ver isso, né, aqui nas palavras de Davi, no Salmo 51. Que Deus, ele vê e contempla tudo. Então a gente vê que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, tá certo? Eu quero que você vá anotando aí, vá tendo calma, tá certo? A gente vai estar aplicando a palavra a estudo. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, feito a Bíblia diz, Deus disse: olha, eu escolhi para mim um rei, segundo o meu coração, né? Mesmo ele sendo esse homem segundo o coração de Deus, ele não estava isento de pecar. E tem outros pecados de Davi, que se você for ler, né, você vai ver que Davi cometeu outros pecados, não foi só esse não. Teve um censo que Davi inventou de fazer, né, contar o povo, que desagradou a Deus, e Deus trouxe também castigo sobre Davi, né? Um censo que era para a glória dele, ele queria saber quantos tinham do seu lado, né? Então teve outros pecados, mas a gente vai tratar esse, porque é o pecado que mais a gente conhece de Davi, né? Quando a gente fala do pecado de Davi, a gente lembra logo desse adultério. Só que Davi aqui, ele comete 3 pecados, tá certo? Eu vou mostrar a você que Davi, ele quebra 3 mandamentos da aliança de Deus para com o povo, do livro de Êxodo, capítulo 20. 3 mandamentos são quebrados aqui, nessa atitude de Davi, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi diz pequei, preste atenção, o versículo 13 do capítulo 12 de 2 Samuel, quando Davi diz pequei contra o Senhor, ele só falou isso, pequei contra o Senhor. Natan responde: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Tá certo? Aí vamos para 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 24. Outro homem, agora aqui, outro rei, agora é Saul.
agora é o rei Saul, ele também vai dizer que pecou. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Por que que Deus perdoa Davi e rejeita Saul? Eu não sei se você já teve essa curiosidade, né? Se preocupou com isso, né? De tentar entender o motivo da rejeição de Deus a Saul e do perdão do pecado de Deus a Davi. Porque tanto um quanto o outro pecaram. Tanto um quanto o outro desobedeceram. Como eu falei, Davi, ele quebra só ali no capítulo 12, com a sua atitude, né? Ele quebra 3 mandamentos da aliança de Deus para com o povo, irmãos. 3 mandamentos. Êxodo capítulo de número 20, versículo número 13, se você quiser anotar aí, diz assim: não matarás. Davi matou. Natan disse: você matou a Urias pela espada, aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Você matou a Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Davi matou. Êxodo 20, versículo 14 diz: não adulterarás. Davi adulterou. Betseba era casada com Urias. Ele adulterou com ela. Ele deitou com ela. Ele a engravidou. E Êxodo 20, versículo 17, irmãos. Meu Deus do céu. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Louvado seja Deus. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Davi cobiçou a mulher de Urias quando ela estava se banhando. Só ali, no terraço do seu palácio, olhando ela se banhar pela janela da sua casa, ele já estava pecando, desobedecendo o mandamento da aliança. Veja. Só que ele foi além dele cobiçar, ele adulterou e ele matou, ele quebrou 3 mandamentos. Mas ele recebeu perdão. Ele recebeu perdão. Só que quando a gente vem para 1 Samuel 15, né, a gente conhece também a história, eu não vou me deter em textos, a gente não tem tempo para narrar tudo, para passar tudo, mas é muito conhecida a história de Saul. A Bíblia vem dizer que o povo agora, né, quer um rei. O povo começa a olhar para as nações vizinhas e começa a ver que as nações têm rei, né? E começam a desejar um rei também, um rei homem, porque o povo era governado por Deus, né? O povo tinha Deus como rei, ali governando, cuidando, zelando do seu povo. E o povo agora rejeita, né, o governo de Deus, o governo teocrático, né? E quer agora um governo humano, quer um rei para liderar eles como as outras nações tinham. E a Bíblia vem dizer que Samuel se irrita com o povo, fica irado. E começa a dizer: olha, vocês estão rejeitando a mim. E Deus: olha, Samuel, não se aperreia não, que esse povo não te rejeita, esse povo rejeita a mim. Concede o desejo do coração do povo. Aí Deus, irmãos, é Deus quem dá instrução a Samuel para ir de encontro a Saul e ungir Saul, irmãos. A gente tem que entender que o povo quem quis um rei nesse momento, mas Saul foi levantado por Deus. Deus permitiu que Samuel ungisse a Saul e até direcionou Samuel a Saul. Quando a gente começa a ler a história, a partir da unção de Saul, quando Saul ele é ungido, a gente começa a observar que ele começou bem o seu reinado. Né? Ele começou bem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, ele profetizou. O povo começou a ver que Deus ele era com ele, né? Que Deus era com ele. O povo começou a ver que Saul agora estava diferente, ele começa a reinar. Depois Samuel vai, né, e o apresenta como rei de Israel, apresenta ao povo. O povo reconhece ele como rei, ele começa o seu reinado bem. Mas durante, irmãos, o seu reinado, Saul começa a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Ele começa a ficar obstinado, ele começa a ficar soberbo, ele começa a ficar exaltado, ele começa a desobedecer os mandamentos, os princípios de Deus. E quando chega aqui no capítulo número 15, a Bíblia vai dizer que Deus chama Samuel e manda Samuel dar uma ordem a Saul.
Deus diz a Samuel que vá a Saul e que diga a Saul, aleluia, que mate todos os amalequitas, né? Porque Deus queria matar os amalequitas por causa daquilo que os amalequitas fizeram com o povo de Israel. Era Deus agora querendo trazer punição por um erro, por aquilo que eles fizeram ao seu povo, ao povo de Deus. Disse, olha, vai manda Saul e os amalequitas, né? Samuel vai a Saul, disse, olha, Saul, vai os amalequitas, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, 15 versículo 1, tá certo? Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir-te como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora mesmo. Escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vai, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição, irmãos, para destruição. Tudo, louvado seja Deus. Tudo que pertence, tudo que lhes pertence, não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Veja, a ordem era essa, mata tudo, acaba com tudo, não fica nada, destrói tudo os amalequitas, inclusive os recém-nascidos. Só que a Bíblia diz que Saul ele vai, junta ao seu exército, junta os seus homens, vai aos amalequitas, e decide matar todo o povo, como Deus mandou. Porém, a Bíblia vem dizer que Saul, ele poupa o rei, e poupa os melhores bois. Tá aqui, ó. Eu vou ler o versículo número 7, tá certo? A gente vai adiantar. Diz assim, ó. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Eu estou em 1 Samuel 15, 7, tá certo? E agora 8, agora 9. O seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Irmãos, quando Deus manda fazer algo, eu já quero que você tenha aí uma aplicação. Quando Deus nos manda fazer algo, ainda que aos nossos olhos, aquilo que Deus mandou destruir, seja bom, destrua. Se Deus disse, olha, é para destruição, acaba com tudo, tira tudo, consagra tudo para destruição, né? Davi sai com essa ordem, vai até os amalequitas, destrói tudo que é desprezível, tudo que ele olha e entende, não presta, eu vou destruir. Mas aquilo que ele olha e que ele acha que é bom, que ele entende que é bom, a Bíblia vem dizer que ele poupa, né? Que ele não obedece por completo a ordem de Deus, ele não bota em prática verdadeiramente conforme Deus falou. E, irmãos, em nome de Jesus, a obediência ao Senhor tem que ser na íntegra. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada daquilo que Deus determina e estabelece pela sua palavra, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus manda fazer, daquilo que Deus direciona para ser feito. Se Deus disse mata tudo, é para matar tudo. Se Deus disse extermina tudo, é para exterminar tudo. Só que Saul vai e poupa aquilo que ele acha que é bom, aquilo que ele acha que é o que os amalequitas têm de melhor, ele resolve poupar e poupar o rei. Aonde Deus tinha falado assim, mata até as crianças recém-nascidas. Até as recém-nascidas mata. Quanto mais o rei. Saul agora vai e desobedece a palavra, desobedece o mandamento, desobedece a ordem. A Bíblia diz que Samuel fica sabendo, Deus revela a Samuel aquilo que Saul fez. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aqui, versículo número 10. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, arrependeu-se Deus de ter feito o povo, por exemplo,
Arrependeu-se Deus de ter constituído Saul como rei, irmãos? Não está dizendo aqui de arrependimento como eu e você sente, não. Por exemplo, de se arrepender por não saber o que iria acontecer. De se arrepender por não conhecer aquilo que está por vir. Deus, ele é onisciente. Deus, ele conhece tudo e todas as coisas. Quando Deus constitui Saul como rei, irmãos, Deus já sabia o caminho que Saul iria tomar. Aleluia. Quando Deus formou o homem lá no Éden, quando Deus formou Adão lá no Éden, você acha que Deus já não sabia o caminho que Adão ia tomar, não, irmãos? Desobedecendo a palavra, o mandamento, quando Deus diz assim, olha, come de todo o fruto da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Você acha que Deus foi pego de surpresa, irmãos? Quando Adão comeu, Eva come o fruto e dá a Adão e ele come junto, irmãos. Deus já sabia, mas sabe o que é que eu acho lindo? Sabe o que eu acho glorioso na palavra e em Deus, irmãos? Que Deus insiste em nós. Você está entendendo? Deus insiste em mim e em você. Aleluia. Mesmo Deus conhecendo a nossa natureza, sabendo quem nós somos, irmãos. Deus, ele está pronto para investir. A palavra é essa, investir. Em mim e em você. Deus investe em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é pego de surpresa. Quando a Bíblia vem dizer arrepender, eu me arrependi, Samuel. Me arrependi de ter constituído Saul rei. Você acha que esse arrependimento aqui é porque Deus não sabia? Meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia que Saul fazia. Não, esse arrependimento aqui fala de tristeza. Deus está triste. Deus está triste, como ficou triste com Adão e com Eva. Como fica triste comigo e com você muitas vezes. Deus, quando me escolheu, irmãos. Deus, quando decidiu derramar sobre mim a sua graça. Aleluia. Me envolver com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia. Olhar para mim no meio de uma multidão. Aleluia. E apontar o dedão dele assim, dizer, eu quero você para mim. Mesmo você do jeito que é, do jeito que está. E mesmo sabendo que por muitas vezes você vai pecar e me desobedecer, mas eu quero. Você acha que Deus não sabia, meu? E nem sabe aquilo que eu vou fazer durante a minha caminhada, não é? Sabe? O problema é que quando nós pecamos, desobedecemos, transgredimos aquilo que Deus tem pela sua palavra, nós entristecemos ao Senhor, ele fica triste. Aleluia! Mas não significa que Deus não sabia. Louvado seja Deus, que Deus não soubesse, Deus sabe. Deus, ele é onisciente, atributo divino, que ele não divide com ninguém. Onisciência, onipresença e onipotência. Só ele tem esses atributos. Ninguém tem. Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Só ele. Só que Deus, ele disse, olha, eu estou triste. Eu estou triste porque Saul, né, não se posiciona. Eu tenho investido em Saul. Porque fazer Saul rei foi dizer assim, eu invisto em você, Saul. Eu sei que eu sei a sua natureza, mas eu invisto em você. Aleluia. Eu invisto em você. E é isso que Deus faz conosco. E agora a Bíblia vai dizer que Deus está triste e vai dizer a Samuel, olha Samuel, eu rejeitei Saul. Rejeitei, sabe? Saul não se posiciona. Existe uma outra situação antes, né? Aqui que Deus manda Samuel mais uma vez ir a Saul e repreender Saul porque ele desobedece a palavra, ele desobedece o mandamento. E ele disse, olha, eu estou triste, Saul não se posiciona, eu rejeitei Saul, né? E a Bíblia diz que Samuel fica irado e vai orar, vai clamar ao Senhor por toda a noite. Quando é de madrugada, Samuel vai ao encontro de Saul para saber de Saul o que foi que ele fez. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Preste atenção, de madrugada, Samuel, versículo 12. Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Veja o que é que Deus, porque Deus rejeita Saul, porque que Deus está triste a ponto de rejeitar Saul. Saul está com o coração soberbo, obstinado, irmãos. Obstinado. O versículo 13 diz que quando Samuel encontrou Saul, disse, o Senhor te abençoe. Meu Deus.
Eu segui as instruções do Senhor. Veja, quando Samuel encontra Saul, Saul já viu o que aqui, irmãos? Preste atenção, eu falei, o tema é justificativo ou arrependimento. Saul sabia que Deus tinha mandado ele acabar com tudo, destruir tudo, tudo, inclusive as crianças recém-nascidas. Saul poupa o rei Agag e poupa os melhores bois, os cordeiros, né? Aqui, os bois, os cordeiros, os bezerros gordos, Saul poupa. Aquilo que ele acha que é de melhor daquele povo, dos amalequitas, ele poupa. Me diga amém. Aí quando ele vê Samuel, ele já quer se justificar. Eu quero que você entenda quem é Saul, por que Saul é rejeitado. Né? Por que Saul é rejeitado? Ele já quer se justificar, ele já vê Samuel e diz, olha, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor, não deixou nem Samuel falar. Você já percebeu que quando a gente faz algo errado, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós na nossa mente e no nosso coração já ficamos querendo criar uma justificativa para aquele erro? Uma justificativa, o que era que Saul tinha? Saul tinha a palavra, irmãos. Saul tinha a palavra, Saul tinha a ordenança de Deus. Saul tinha a palavra liberada por Samuel. Vai e destrói tudo. E sai debaixo dessa palavra, mas não cumpre. Desobedece, não cumpre. Aí agora foi para o Monte Carmelo, levantou, irmãos, lá o altar, o monumento para a sua própria glória. Você já vê a soberba, a altivez, a dureza do coração de Saul, a glória dele. E quando encontra Samuel, ele já se justifica. Eu fiz o que o Senhor mandou. Vê, não é assim quando a gente está errado, né? Antes que alguém venha falar que a gente está errado, a gente já vai se justificando. Não, eu fiz o que era certo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz isso porque era para fazer dessa forma. Eu fiz isso porque era assim mesmo. Me diga se a gente não se identifica com esse homem também, muitas vezes. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço? Meu Deus, Samuel não acusa Saul. Samuel não chega repreendendo Saul. Samuel não chega dizendo, Saul, por que tu pecaste? Porque Samuel já sabia, Deus já havia dito, Samuel, olha esse Saul, eu já rejeitei, eu já me arrependo, porque ele pecou, ele desobedeceu, ele me rejeita. Ele me rejeita, Samuel, ele me desobedece. Ele não faz conforme as minhas palavras. Mas Samuel não chega acusando Saul. Samuel não chega repreendendo Saul. Samuel não chega falando nada. Quando Samuel chega, é Saul quem se justifica. É Saul quem vem dizer, olha, tá tudo certo, vice? Tá tudo certo, aquilo que foi me mandou fazer eu fiz. Tá tudo certinho, tudo correto, conforme Deus mandou. Misericórdia. Querem encobrir, irmãos, o pecado, querem esconder o pecado. Mas é como eu falei, ninguém esconde nada de Deus. Antes de Samuel saber, Deus já tinha dito, Samuel, Saul desobedeceu. Oh, aleluia. Saul desobedeceu. Aí agora Samuel olha para ele, tá certo. Se tu tá dizendo que fizesse tudo conforme o Senhor mandou, por que eu estou ouvindo balido de ovelhas? Que balido de ovelhas é esse? Porque a ordem era destrói tudo. Tudo, seus gados, seus bois, seus cordeiros, seus bezerros, tudo daquele povo, dos amalequitas, destrói. Consagra tudo para destruição, acaba com tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Veja o que é que Saul responde no versículo de número 15. Respondeu Saul, eu estou em capítulo 15, 1 Samuel, versículo 15. Respondeu Saul, os soldados, vê. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Você está vendo que Saul, ele vai se justificar e ele agora coloca a culpa nos soldados. Ele não diz que ele, quem era o rei?
Quem saiu debaixo da palavra? Quem tinha, irmãos, a ordem para ir aos amalequitas e acabar com tudo? Quem direcionava o exército? A quem o exército obedecia, irmãos? E a gente fica observando essas coisas, irmãos. E tem justificativas que são absurdas, que não dá. Meu Deus, não dá para se justificar nem de quem é leigo, de quem não tem conhecimento nem entendimento, quanto mais diante de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a que ponto Saul chega. Veja, irmãos, em nome do Senhor Jesus, a que ponto esse homem chega. Ele não assume a responsabilidade, porque quem quer se justificar é assim, irmãos. Não olha para si. Quem quer se justificar não se analisa. Quem quer se justificar, irmãos, não olha para o contexto ao qual está inserido, para aquilo que fez. Pecou, desobedeceu, sabia o que era para fazer e não fez. Aí quando Samuel chega, já começa a se justificar, né? Quando diz que já fez, não, eu fiz tudo conforme o Senhor me mandou. Aí Samuel, tá bom, se tu fez tudo aquilo que tu tá dizendo que fizesse, conforme aquilo que Deus te mandou, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Aí ele agora vem com outra justificativa. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer algo nessa noite. Há tempo para arrependimento. Oh, aleluia. Irmãos, há tempo para arrependimento, porque a Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Sabe o que é longânimo, irmãos? Louvado seja Deus. É tardio em irar-se. Oh, aleluia. Deus, ele é longânimo. É como eu te falei, quando a Bíblia vem dizer que Deus se arrependeu, Deus, olha, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter constituído Saul rei. Não era porque Deus não soubesse aquilo que Saul faria. Deus estava investindo em Saul, dando a ele a oportunidade para ele se arrepender. Mas Saul não consegue entender, olhar para ele, reconhecer, se quebrantar, se humilhar e dizer verdadeiramente: eu preciso mudar os meus caminhos, as minhas obras, aquilo que eu tenho feito diante daquele que me escolheu. Oh, Ramassu de Camassu e Andaraia Sôbria. Você está entendendo nessa noite, irmãos, o que é que o Senhor ele fala conosco? Há tempo para se arrepender, há tempo, porque foi dado tempo a Saul. Entenda, Samuel não chegou acusando, mesmo sabendo que ele tinha desobedecido já. A Bíblia diz que Samuel passa a noite intercedendo a Deus pela vida de Saul. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, intercedendo a Deus. Samuel passa a noite intercedendo quando Deus diz: olha, Samuel, eu rejeitei esse Saul. Samuel se ira e vai orar. Ele tinha amor por Saul. Ele foi quem ungiu. Ele chega aqui, quando ele chega aqui, ele diz: olha, fui eu quem te ungi rei, eu quem te ungi. Samuel provavelmente ensinou muita coisa a Saul, orientou Saul, direcionou Saul. Por quantas vezes provavelmente Samuel deve ter ido a Saul, disse: Saul, não faz assim. Saul, te corrige. Saul, deixa isso. Saul, quantas vezes, irmãos, Samuel deve ter ido lá conversar com Saul. Ele tinha amor por Saul. Oh, aleluia. Oh, louvado seja Deus, isso é lindo, sabe? E tem uma aplicação linda para mim e para você nessa noite, que eu e você venha ser Samuel nos dias de hoje. Que eu e você venha ser Samuel nos dias de hoje. Que eu e você venha ver alguém caminhando para o erro, para o abismo, olhando e dizendo: meu Deus, está em desconformidade com a tua vontade, está em desconformidade com a tua palavra, mas se tu investe nele, eu vou investir também. Se tu, Senhor Deus, tem olhado para ele e o escolhesse, para ele e a escolhesse, eu também vou olhar com olhar de amor, de misericórdia. Eu vou ser Samuel, eu vou interceder, eu vou clamar a Deus por essa vida, em nome de Jesus, irmãos.
Tem uma aplicação linda que possamos ser Samuel no dia de hoje. Nos dias de hoje ser Samuel. Mas a gente vê, sabe o que é, irmãos? Muitas vezes está ali, né? E a gente já orientou, e a gente já falou, e a gente já disse, e a gente já disse de novo, porque a gente insiste, mas a pessoa não se corrige. Continue insistindo. Continue, deixe, irmãos, porque cada um, irmãos, vai ter que responder por si mesmo. O que eu não posso fazer é diferente do que Samuel fez, o que você não pode fazer é diferente do que Samuel fez. Interceda, clame, ore. Moisés também fez isso, quando o povo pecou lá e pegou, pressionou Arão, para Arão construir um bezerro de ouro para o povo adorar. A Bíblia diz que Deus lá, irmãos, do Sinai, lá do monte, louvado seja Deus, com Moisés, Deus disse, olha Moisés, desce, porque o teu povo pecou. Aí depois fala, não, eu vou até trazer essa palavra esses dias, eu estou preparando ela, vou trazer, estou preparando para trazer essa palavra, é lindo, tem aplicação linda. Aí Deus fala assim, não Samuel, deixa não precisa tu ir não, quem vai sou eu, vou destruir. Vou destruir e de ti agora eu farei um novo povo, uma nação. Samuel não, Moisés. Não, Moisés, deixa que sou eu que vou agora. Não desce não, deixa que eu destruo. A Bíblia diz que Moisés vai orar, irmãos. Moisés vai interceder. Senhor, se tu tirar, se tu me destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro aí ao qual tu escrevesse. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar nisso, que a gente precisa ser Samuel, precisa ser Moisés, nos dias de hoje. Samuel se ira porque disse que Deus se rejeitou, Deus só eu rejeitei Saul. E a Bíblia diz que Samuel vai orar a madrugada toda, vai interceder. Irmãos, provavelmente aquela oração subiu diante de Deus. Samuel deve ter intercedido, ter orado, Deus, tenha misericórdia, perdoa, eu vou lá. Ou talvez Samuel orou assim, meu Deus, que o coração de Saul se arrependa, que o coração de Saul se quebrante, que Saul entenda a besteira que ele fez, que Saul entenda que ele está trilhando um caminho de morte. Aí quando Samuel chega, irmãos, Saul já se justifica, tanto errado. E agora não assume a responsabilidade, coloca a responsabilidade no povo. Respondeu Saul, versículo 15 do capítulo 15. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruirmos totalmente o restante. Aí Samuel disse assim a Saul, fica quieto. Meu Deus, imagina como Samuel estava aqui, irmãos. O coração apreensivo, dilacerado. Porque Deus não se decepciona não, viu? Deus não se decepciona. Deus sabia quem Saul era e o que ele faria. Mas Deus investe. A gente se decepciona. Samuel disse, olha, fica quieto. Não aguento nem ouvir mais as tuas justificativas. Não diz mais nada para não piorar. Sabe aquele negócio? Saul, cala a boca. Fala mais nada, porque o que tu for falar agora só vai piorar a tua situação. Porque, irmãos, contra fato não há argumentos. Se a palavra era destrói tudo, tinha que destruir tudo. Não tinha que ser argumentado aqui, não tinha defesa. A única coisa que poderia acontecer aqui, irmãos, era o arrependimento. Só isso que poderia acontecer aqui era o arrependimento, mas nenhuma defesa, nenhuma justificativa. Ele conhecia a ordem, ele sabia o que era para fazer, ele não fez. Ele não fez. Fica quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Aí veja, irmãos, versículo 17, Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Veja, você não se tornou. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Veja, que tudo partiu de Deus. E o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor. Veja. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Aí, irmãos, em nome de Jesus, lá vai Saul de novo. Versículo número 20. Lá vai de novo, ele não se arrepende. Samuel tenta mostrar a ele, Saul, de onde Deus
te tirou, Deus te escolheu, tu era pequeno, tu não era nada em Israel, Deus te levantou rei, Deus te ungiu, Deus te entregou o trono de Israel, Deus te deu uma missão para tu cumprir, e tu sabia qual era a ordem, porque tu fizesse isso, desobedecesse ao Senhor. Aí vem o que é que Saul vai responder. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, irmãos, parece que é pior. Deixa eu dizer uma coisa a você. Em nome de Jesus, diante do erro, se justifique não, irmão. Se arrependa. Se arrependa. É melhor. É melhor. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aleluia, Deus não desprezará. Porque vê o que ele vai dizer. Ele quer justificativa. Ele quer ofuscar o seu erro de todo jeito. E eu quero mostrar para você que agora ele vai responsabilizar Deus também. Porque ele vai dizer assim, ó: cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados, vem. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado, a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Misericórdia. Ele agora vai dizer: não, eu fiz tudo que era certo, tudo que Deus mandou fazer eu fiz, destruí todos os amalequitas, só poupei Agag. E os soldados foi quem separou esses bois, essas ovelhas, esses cordeiros gordos, mas eles têm um propósito. E o propósito deles, louvado seja Deus, é bom. É para sacrificar ao Senhor. É para fazer sacrifício ao altar de Deus. Meu Deus do céu. Aí, irmãos, o versículo de número 22 fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto a quem se obedeça, a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício? E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Saul estava tão arrogante que ele não conseguia se quebrar diante de Deus. Ele estava tão soberbo, tão altivo, tão cheio de si mesmo, que ele não conseguia se derramar, entender: eu pequei. E quando ele vem falar aqui que pecou, irmãos, eu vou mostrar a você o que é que ele diz aqui. Que esse pecado, quando ele confessa aqui que ele pecou, ele não está com o coração arrependido, não. É outra coisa que Saul quer fazer aqui. E Deus conhece tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí veja, quando Samuel diz: do jeito que você rejeitou a palavra, Deus te rejeita como rei. Aí ele quer tampar o sol, como diz a história, com a peneira. Ele quer abafar agora com panos quentes. Porque ele disse: pronto, agora pronto, Deus rejeitou o meu reinado. Deus rejeita o meu reinado. Aí ele fala assim: pequei, olha, pequei, disse Saul. Irmãos, em nome de Jesus, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Aí ele vai se justificar de novo. Meu Deus, tive medo dos soldados e os atendi. Olha, vê mesmo, a mesma história desde o começo. Tive medo dos soldados e eu atendi. Agora eu te imploro, vê. Perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou como um rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele. Eu vou explicar a você o que é isso aqui. E o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, que coisa linda, nem se arrepende.
nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Versículo 30. Saul repetiu, pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Irmãos, quando Saul diz aqui que pecou, ele não está arrependido não, porque ele continua insistindo que ele teve medo, que a culpa foi dos soldados, né? Que ele teve medo, porque os soldados ficaram pressionando ele, ele pegou e atendeu o pedido dos soldados. E ele pede agora que Samuel perdoe, ele implora e diz que Samuel, que quer que Samuel volte com ele, volte comigo e eu adore o Senhor. Deixa eu explicar uma coisa a você aqui. Quando Saul pede para Samuel voltar com ele, sair daquele local que ele estava com ele, significa que Saul quer manter, ainda que Deus já tenha dito a ele, eu rejeitei o teu reinado. Veja, Deus usou Samuel e disse assim, Saul, porquanto rejeitasse a minha palavra, eu rejeitei o teu reinado. Só que a Bíblia diz que Saul agora diz que pequei. Porque entende, se Deus rejeitou o meu reinado, ele vai agora, diante de todo o povo, tornar isso público. Deus vai agora, diante de todo o povo, tornar isso público. Todo o povo agora vai saber que Deus rejeitou o meu reinado. Que Deus não é mais comigo. Aí ele diz assim, olha, eu pequei, tá bom. Porém, Samuel, volta comigo, para que eu vá, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porque, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Para você entender. Se Samuel sai dali sozinho, deixando Saul para trás, automaticamente o povo entenderia, Deus rejeitou a Saul. O sacerdote deveria vir atrás do rei. O rei iria na frente, o sacerdote atrás, representando Deus com ele. Louvado seja Deus. Quando Samuel sai dali e deixa Saul para trás, o povo vê Samuel saindo sozinho e Saul ficando atrás, o povo já entenderia, Deus rejeitou a Saul. Por isso que Saul implora, pede, perdoa o meu pecado. Eu pequei, mas perdoa o meu pecado e vamos comigo a adorar o Senhor. Porque o povo entendia, se Samuel estava ali, teria que Samuel agora ali sacrificar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele diz assim, contudo lhe disse, veja, não adianta, Saul, não adianta, eu já te disse, não voltarei com você, Saul, Deus já tirou o teu reino, Deus já tirou a tua autoridade, não adianta mais, não adianta tu insistir. Aí ele fala assim, porque o Senhor te rejeitou, porque você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei. E quando Samuel se vira para sair, Saul agarra o manto de Samuel e rasga, segura com força, dizendo, não vá na minha frente, não saia daqui na minha frente, não formalize diante do povo que eu fui rejeitado, não formalize diante do povo que Deus me rejeitou, que ele não é mais comigo, não faça isso. Samuel amava tanto a Saul, irmãos, que ele decide fazer algo. Ele fala aqui, ó. E Samuel lhe disse, versículo número 28. O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul, ele não vai mudar. Tivesse tempo para se arrepender até aqui, oportunidade, mas tu não se arrepende nem agora, nesse momento. Saul não está preocupado, irmãos, com o que Deus pensa. Saul não está preocupado com a rejeição de Deus. Saul está preocupado com o povo.
Aleluia! Com que o povo vai ver, com que o povo vai pensar, com que o povo vai falar. Totalmente, completamente diferente de Davi. A gente vai para lá agora. Saul está preocupado com a sua glória. E Samuel, olha aquele, a qual é a glória de Israel. Ela não é tua. Reclama sua e andará sobre ele. Não se arrepende. Porque ele não é homem para se arrepender. Ele rasgou o teu reino. Ele tirou o teu reino. Ele tirou o teu reino. Aí Saul repete. Porque ele não consegue entender. Ele quer a glória dele. Ele quer a exaltação dele. Ele quer que o coração dele continue do jeito que está, obstinado. Pequei. Tá bom. Eu já disse que eu pequei. Mas não tem reconhecimento. Isso aqui é justificativo. Isso aqui não é arrependimento não, viu? Agora honra-me perante as autoridades, está vendo? Do meu povo. Honra-me perante as autoridades do meu povo. E perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Eu tive que fazer essa explanação toda para você entender. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que Deus rejeitou a Saul? Não é por causa apenas do pecado. Deus abomina pecado, mas ama pecador. É porque Saul não se arrepende. Saul se justifica. Aí agora vamos para 2 Samuel 12. A gente lê para você o contexto do que estava acontecendo aqui. E eu falei para você quando eu comecei a ler que você grifasse aqui. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. 12, versículo 1. E, irmãos, quando eu li isso, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu li isso, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Porque a condição de Davi aqui era de um pecado terrível. Como eu te falei, Davi quebrou 3 mandamentos da aliança. Matou, adulterou, louvado seja o nome do Senhor, e cobiçou. 3 mandamentos Davi quebra. Davi agora está em seu palácio, achando que as coisas tinham se resolvido. Betseba grávida, Urias morto. Aleluia. Davi agora diria que aquele filho é dele, porque ele trouxe ela para agora ser sua esposa. Ocultou, mascarou o seu pecado. Está bem tranquilo no seu palácio, mas a Bíblia diz que Deus envia Natã a Davi. E isso é lindo. Louvado seja Deus. Isso aqui tão somente é a manifestação da graça de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. A manifestação da graça de Deus. Porque se Deus não envia o profeta Natã a Davi para dizer a Davi: Davi, por que tu fizeste isso? Por que tu pecaste desta forma contra Deus? Por que tu quebraste, Davi, 3 mandamentos da aliança, Davi? Davi ia continuar inerte no seu pecado. Reclamação e andará sobre. Davi ia continuar inerte no seu pecado. Porque a Bíblia vem dizer que quando Natã chega para falar com Davi, Natã começa a contar uma história. Começa a apresentar a Davi uma história. Natã não chega acusando Davi, mas começa a apresentar uma história. Sendo que um homem muito rico, cheio de bois, de ovelhas, né? Muito rico, né? Recebeu em sua casa um amigo viajante, mas não querendo matar nenhum dos bois nem das suas ovelhas, olhou para uma cordeirinha de um homem pobre, que só tinha aquela cordeirinha que cuidava como no copo dele, que ela dormia em seus braços. Ele olha para aquela cordeirinha e ele tira aquela cordeirinha daquele homem pobre. A única coisa que aquele homem pobre tinha era aquela cordeirinha. E ele resolve matar aquela cordeirinha para dar para esse viajante que chegou em sua residência. A Bíblia diz que Davi se ira, versículo número 8. 8 não, irmão, 5. 2 Samuel 12, 5.
Davi se ira, fica com ódio, com ira e diz assim: louvado seja Deus, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Veja como Davi estava inerte ao seu pecado. Natan chega apresentando a ele uma história, como se Natan tivesse ido falar para Davi tomar uma justiça diante daquele fato, como rei. Davi olha para aquela situação e traz a sentença sobre a vida daquele homem, dizendo: ele merece morrer, aleluia, ele merece morrer, porque esse tipo de pecado é sem misericórdia. Se ele não teve misericórdia da cordeirinha do homem, ele não merece também receber misericórdia, ele merece a morte. E outra aplicação que eu quero trazer aqui para mim e para você: como nós somos rápidos em julgar o pecado do outro. Como nós somos rápidos em julgar o pecado do outro. Em olhar aquilo que o outro está fazendo e dizer: está debaixo de pecado. Aleluia, está desobedecendo, não serve para nada, merece morrer, que Deus rejeite mesmo, que Deus esqueça, que fique lá onde está. Oh, irmãos, como somos rápidos em sentenciar o próximo. Mas quando o negócio é com a gente não olha para nós e analisa, porque veja, Davi cobiçou, adulterou e matou um homem, aleluia, que era fiel a ele, um soldado do seu exército fiel a ele. Mas quando o profeta chega dizendo que um outro homem matou uma cordeirinha, para dar para um outro homem rico, matou uma cordeirinha para dar um viajante que chegou na sua casa, ele se ira e diz: esse merece a morte. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você é muito rápido em acusar, em sentenciar, mas em olhar para nossas vidas e dizer: meu Deus, como é que está a minha vida? O que é que eu tenho feito diante de ti? Senhor, me perdoe. Deus, me ajude. Deus, derrame graça, me fortaleça. Limpa-me, Senhor. Porque Davi vai falar isso lá no Salmo 51, que é o salmo que trata disso aqui. Depois que ele recebe a Natan em sua casa: limpa-me com isopo, purifica a minha alma, cria em mim um coração puro, espírito reto. Está no Salmo 51. Esse Salmo 51 faz referência a isso aqui, essa ida de Natan ao palácio de Davi para dizer a ele que ele foi sentenciado pelo seu pecado. A gente não vai ter tempo de ler. Louvado seja Deus. Davi diz assim: vamos matá-lo, porque ele não teve misericórdia, também não vai receber misericórdia não. Aí Natan olha para Davi e fala assim: esse homem és tu, Davi. Esse homem és tu. Meu Deus. E o que é que Davi faz, irmãos? Aí ele fala aqui, né? A gente já leu, vou adiantar por causa do horário. Ele diz: olha, se eu te ungi rei, Deus falando, eu te ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda a Davi. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo aquilo que ele reprova. Aleluia, irmãos. Que coisa, irmãos. Como nós somos, né? Saul tinha todos os benefícios de Deus. Todos. Disse: olha, quantos benefícios eu te dei, te entreguei. Quantos? E se fosse pouco? Meu Deus, que coisa linda. Se fosse pouco, Davi, tudo que eu já fiz por ti, eu faria mais. Eu faria mais. E por que tu rejeitasse a minha palavra? Por que tu rejeitasse a minha palavra? Ai, irmãos, que o Senhor nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa ter uma visão nesse Deus de amor, nesse Deus de uma graça tão grande, que está Davi lá no seu palácio inerte, a sua condição agora.
Aleluia. Inerte a sua condição ao seu pecado. Pensando que tinha ocultado aquele pecado de Deus. Mas quando Deus diz assim, quando a Bíblia diz assim, que Deus envia Natan a Davi, que coisa linda. É Deus dizendo assim, eu não vou deixar Davi morrer na situação qual ele está. Eu não vou permitir que Davi continue inerte a essa situação a qual ele entrou. Eu não vou permitir que Davi continue, aleluia, sem entender, sem compreender o que ele fez, o seu ato. Eu vou lá, eu vou falar com Davi, eu vou revelar a Davi o seu pecado para que ele se arrependa e adquira de mim misericórdia, porque foi isso que aconteceu. Aleluia. Será que você entende nessa noite? Diante, irmãos, do pecado, não se omita não, irmãos, se omita não, vá para o altar de Deus, vá para a presença dele, diga, Senhor, eu pequei, porque é isso que Davi faz. Senhor, eu pequei, recamaçu e decantaramassu e andarayaçu e decamanaia sôbria, eu pequei contra a tua palavra, eu desobedeci, Senhor. Mas eu estou aqui, eu reconheço e eu quero teu perdão. Recantaramassu e andaraia sôbria. Porque Davi, irmãos, quando ele recebe esta palavra, louvado seja Deus quando ele é, aleluia, agora confrontado com o seu pecado, Natan diz tudo o que ele fez, revela tudo o que ele quis ocultar, tudo aquilo que ele não quis que ninguém soubesse, o profeta Natan revela agora, aleluia, e Davi fala assim, pequei contra o Senhor. E Deus diz, e Natan responde, o Senhor perdoou o seu pecado. Que coisa linda. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. A gente conhece a história, eu não vou ficar nela porque eu queria ler um pouquinho do Salmo 51 com vocês, para a gente ver que maravilha. A criança morrerá. E a Bíblia diz que Davi reconhece a sua sentença e aceita a sua sentença, né? Aceita. Vamos ler o Salmo 51? Vamos lá? É lindo demais. Eu vou abrir aqui. Abra aí, se você puder. É lindo demais. E eu vou ler porque eu quero encerrar com esse salmo. Meu Deus, que coisa tão gloriosa, que palavra tão linda, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Eu quero dizer algo nessa noite. Deus vai confrontar muitas vezes a mim e a você pela sua palavra. A reclamação e decamanaia sobre. Muitas vezes o Senhor vai permitir palavras duras que nos confronte, que nos exorte. Muitas vezes, recantaramassu e decamaçu e andare cantaramassu e andaraia sóbria. Recamare cantaramassu e decamanaia sóbria, decamanaçu e andaraia. Quando você estiver de joelho dobrado, Deus vai te confrontar. Deus vai começar a mostrar muitas vezes aquilo que você não consegue enxergar o que está fazendo. Recantaramassu e decamanaçu e andaraia sóbria. Deus vai te desnudar. Recamaçu e decamanaia sóbria. Desnudar, irmãos, é deixar você, louvado seja Deus, totalmente visível diante dele. Recamaçu e andaraia sóbria. Você não vai poder se esconder. Você vai ser confrontado, você vai ser constrangido. Deus vai começar a mostrar quem você é. Deus vai começar a pontuar os teus defeitos, as tuas falhas, as tuas fraquezas. Em uma live como essa, não ouvimos aquilo que queremos, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. É porque eu te amo, isso é graça. É porque você precisa melhorar. É porque você precisa não se justificar, mas se arrepender. Porque eu, o Senhor, tenho o melhor para você. Louvado seja Deus. Salmo 51 e a gente vai encerrar.
Louvado seja Deus. A gente vai encerrar. Aleluia, que coisa linda. Esse salmo retrata justamente aquela ida de Natã ao palácio de Davi confrontá-lo. E lendo esse salmo, irmãos, a gente entende por que Deus perdoa Davi. Não é porque Davi era o queridinho de Deus, não confunda. Não é porque Davi era o homem segundo o coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia. Não porque ele era perfeito. Deus não ofuscou o pecado de Davi. Deus não escondeu, ao contrário, Deus botou em público. Se você continuar lendo a história, a Bíblia vem dizer que um dos seus filhos pegou as suas concubinas, suas mulheres, deitou com elas durante o dia no terraço do palácio, para que todo mundo visse o que seus filhos estavam fazendo, o que seu filho fazia. A Bíblia diz que 3 dos seus filhos foram mortos de forma violenta. Aquele menino que nasce, aleluia, daquele relacionamento ilícito, daquele adultério, aquela criança que nasce morre. Aleluia. Deus não poupou a Davi da sentença, mas Deus perdoou a Davi pelo pecado, irmãos. A consequência vem, mas o pecado ele é perdoado. Que coisa linda, que graça, que favor. E ele começa o Salmo 51 falando assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Isso aqui é lindo, viu? Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Deus perdoa. Por que Deus perdoa, irmãos? Não é que Deus que investe em mim, você que no pecador, por natureza, né? Deus perdoa, irmãos, por misericórdia, amor e compaixão. Que coisa linda. Vou repetir. Deus perdoa por misericórdia, amor e compaixão. Não é por merecimento, não. Saul não foi rejeitado ali, irmãos. Não recebeu perdão, irmãos. Não é porque Deus não teve compaixão, misericórdia de Saul, não. É porque Saul não teve o verdadeiro arrependimento. Deus está pronto para perdoar, mas o perdão vem pela confissão e arrependimento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Lava-me, que coisa linda. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Irmãos, lavar aqui é aquele sentido mesmo de se lavar uma roupa suja. De tirar toda a sujeira, de olhar para aquela roupa e ver tá suja, tem que ser lavada, tem que ser limpa. E depois de lavada, limpa, você olhar, irmão, e ver aquela roupa branquinha, perfeita. É isso que Deus faz, que coisa gloriosa. E Davi disse: olha, Senhor, lava-me agora, me purifica, tira todas as manchas, tudo aquilo que eu tenho feito contra ti, vai tirando, vai me purificando, vai me lavando, aleluia. E a gente sabe que essa purificação, ela vem através do sangue de Jesus. Sangue de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pois eu mesmo, versículo 3, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Outra coisa aqui que a gente aprende com Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui que o pecado fica sempre diante da sua consciência. Ele agora tem consciência, irmãos, do que ele fez. Consciência. Não é que ele vai passar a vida sendo atormentado pelo que ele fez, não. Ele tem consciência, eu pequei. E isso é necessário para ser gerado arrependimento. Eu pequei, ser consciente dos seus erros, eu pequei. Quando você tem consciência, você se arrepende. Saul não tinha consciência, não. Saul botou a culpa nos soldados, né? Disse que os soldados que pressionou ele, que ele quis atender um pedido dos soldados, que foi eles que pegaram as ovelhas, os bois, os gados gordos. Foram os soldados. Ele não se inclui no seu erro, não.
Ele não tinha consciência, Davi tem. Davi tem consciência, ele entende, eu pequei, eu transgredi, eu desobedeci, eu quebrei 3 mandamentos da aliança. Eu reconheço a minha culpa, Davi assume a sua responsabilidade. Oh, aleluia! E diz, contra ti, só contra ti pequei. Davi reconhece que seu pecado, irmãos, louvado seja Deus. É como eu falei, quebra, né? A aliança que Deus fez, quebra, né? São mandamentos lá da aliança que Deus fez com o povo, né? Em Êxodo 20, os 10 mandamentos. 3 mandamentos, mata, adultera e cobiça. Ele entende. E ainda fala assim, irmãos, isso é muito lindo, irmãos. Eu fiz contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Davi aceita a correção. Quem se arrepende, presta atenção, tem consciência dos seus pecados. Quem se arrepende sabe por que pecou, sabe que errou, tem consciência e reconhece que a sentença que vem da parte de Deus, ela é justa. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele reconhece que a sentença é justa e fala assim, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Aí tem um monte de gente que peca, faz um monte de besteira, anda fora da palavra, fora da vontade de Deus, e quando chega a consequência, porque Deus me colocou nessa situação? Porque eu estou passando por isso? Deus não está me vendo? Deus não me ama? Irmão, é consequência. Deus perdoa, mas a consequência vem. E não quer aceitar a sentença, a consequência. Davi não. Davi reconhece e aceita. Davi reconhece e aceita a sentença, a consequência do seu erro. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que desejas a verdade. Aqui. Sim, desde que minha mãe me concebeu, né? Ele diz que é pecador por natureza. Herdou a natureza do pecado lá, de Adão. Nós todos herdamos. Davi não era inerte de pecar, né? Davi se arrependia. Por isso que Deus disse, um rei segundo o meu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Aí o versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Que coisa linda. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E eu encerro com o versículo número 10, que fala assim, vou seguir aqui, tá certo, pra gente encerrar. Cria, isso aqui é lindo. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Até aqui. Cria. Aqui, irmãos. Cria. Louvado seja o nome do Senhor. É verdadeiramente, irmãos, algo novo. Cria como algo novo, que não poderá emergir do que já existe. Davi queria um coração novo. Davi queria um coração novo. Ele pede para Deus criar agora um coração novo. Não é tirar o coração de forma literal e colocar outro, mas criar nele um coração segundo o coração de Deus. Será que a gente ora pedindo isso, irmãos? Senhor, cria em mim um coração segundo o teu coração, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, estável, inabalável, que é o teu espírito. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi fala isso porque ele entende que quando pecamos, saímos da presença de Deus. Saímos da presença de Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação. Irmãos, em nome de Jesus, quem está dentro do pecado não consegue sentir a alegria da salvação, não, irmãos.
Porque quem tem a alegria da salvação não peca. E se peca, se arrepende. Não estou dizendo aqui que a gente é inerte de pecar. Todos somos pecadores. Se dissermos que não somos, já estamos mentindo e estamos pecando. A Bíblia diz. O problema aqui, irmãos, é o arrependimento. É a chave. A chave. A chave é o arrependimento. E quando a gente se arrepende, é renovada em nós a alegria da salvação. Porque o homem, irmãos, na prática, eu estou falando de prática, do pecado está distante de Deus. E não pode se alegrar em salvação porque não tem. Está na prática do pecado. Mas quem se arrepende, recebe de novo esta alegria da salvação. E ele diz, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Aí a pergunta é, justificativa ou arrependimento? O que é que a gente faz, irmãos? O que é que a gente faz diante do erro cometido, do pecado, da consciência? Quando somos confrontados pela palavra, ou o próprio Espírito Santo nos confronta, porque é assim, irmãos, é automático. A gente peca e na hora vem uma dor no nosso coração. Você pecou. Quem nunca teve essa experiência precisa se converter e receber o Espírito Santo. Porque não tem. Não tem. Não recebeu não, irmão. Porque é automático. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele está dentro de nós. Quando pecamos, ele diz na hora. Não tem meio termo, não. Ele não faz arrumadinho com ninguém, não. Você pecou. Faz feito Natan fez. Este homem é você, Davi. Este homem é você. Você que pecou. Você matou, adulterou e cobiçou. O Espírito Santo faz a mesma coisa conosco, irmãos. Se você está inerte, feito Saul, insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, não se arrepende, vai com pressa buscar a face de Deus, vai-te embora orar, Senhor, eu estou na prática desse pecado, eu não estou conseguindo me arrepender. Vai com pressa, não perde tempo não, porque ainda há tempo para se arrepender. Ainda dá tempo. Feito foi dar tempo a Saul. Feito Deus deu tempo a Davi. Enviou o profeta Natan, isso é graça. Para Davi entender o que ele fez. Ele estava inerte, ele estava nem aí, ó, dentro do palácio, já com Betseba, grávida, achando que estava tudo bem. Era rei, fez o que queria, matou um soldado, o pobre soldado fiel a ele, mas era o rei. E Deus encobre o pecado de ninguém, irmãos. E Deus tem negócio com o pecado de ninguém. Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou falar de novo, justificativo ou arrependimento? Hein? Você prefere ficar dando... Justificar, Senhor, mas tu sabe. Senhor, mas eu não tenho força. Senhor, eu já tentei, não consigo deixar. Senhor, eu já fiz isso, não consigo parar. Irmão, vai. Vai se justificando diante do pecado, diante do erro, da transgressão, da promiscuidade, da iniquidade, da prostituição, da lascívia, do adultério. Vai, irmão, vai. Que tu vai ver onde é que isso vai parar. Porque a Bíblia vem dizer que Deus rejeitou Saul. Você vai ler depois. Retirou dele o seu espírito. Saul passou a ser atormentado por um espírito mau. E por fim, acaba como acabou. Acaba como acabou. Morto. E aí? Me diz mesmo. A gente fica se justificando diante de pecado, arrumando, botando panos quentes, né? Tapando o sol com a peneira, querendo se justificar para Deus. Ou a gente corre para os pés do Senhor para se arrepender. E dizer, Pai, pequei, feito o filho pródigo. Pequei contra os céus e contra ti. Me arrependo. Me recebe de volta. Me recebe de volta. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Que Deus possa te dar uma noite de bênção, um sono reparador, uma noite de vitória. Eu não sei se essa palavra falou ao teu coração, mas Deus falou comigo tremendamente nessa passagem. E que o Senhor possa nos fortalecer, feito Davi, com o espírito pronto a obedecer. Faz essa oração. Lê o Salmo 51 todo.
Ora esse salmo. Ora esse salmo. Viu? E Deus, ele vai nos ajudar. Eu vou orar encerrando, tá certo? Sábado tem mais maratona bíblica. Amanhã tem culto da União Feminina, né? A gente vai estar na live, trazendo mais uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus, encerrando por essa mais rica oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra, tá certo? Vamos orar. Pai, tua gloriosa presença, eu quero te render graça nessa noite. Ô Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades, por aquilo que temos feito fora da tua vontade. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor. Senhor, que possamos ser como Davi, Senhor. Não somos perfeitos, ó Pai. Espírito Santo, não somos perfeitos, mas que possamos ter um coração quebrantado e contrito na tua presença. Que possamos, ó Senhor, ser um adorador por excelência, reconhecendo nossas falhas, fraquezas, rejeitando o pecado, reconhecendo que pecamos contra ti, mas deixando esse pecado, Senhor. Não passar a vida toda nos justificando, Pai. Nos justificando, Senhor. Porque justificativa, só quem pode nos justificar é o Senhor Jesus pelo sangue dele. Nós não temos como nos justificar dos nossos erros, mas somos justificados em Cristo, Senhor. Mas ser justificado em Cristo, Senhor, é abolir pecado, é ser liberto, aleluia. É ser purificado, é ser lavado, é ser remido pelo sangue de Jesus. É deixar, Senhor, as coisas do mundo, deixar as coisas passadas e ser feito tudo novo em nós, ó Pai, feito diz a tua palavra. É ser uma nova criatura, Senhor. Ser justificado por Cristo é ser nova criatura nele. Que possamos entender isso, Pai. Nos ajuda. Coloque em nós esse coração, Pai. Crie em nós esse coração, Pai, puro. Reclamação e andarai a sobra. Renova em nós esse espírito reto. Esse espírito pronto para obedecer, Senhor. Tenha misericórdia, nos ajuda, nos fortaleça, nos despede em paz, nos dá uma noite de bênção, um sono reparador, uma noite de vitória, e que amanhã possamos estar mais uma vez em tua presença, no culto da União Feminina, amanhã à noite, mais uma vez ouvindo a tua voz e o teu nome. Ele seja glorificado. É assim que eu te peço, Senhor, crendo, eu já te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, meus amores.